Agora a gente volta a falar sobre o Flamengo e atualizamos as informações envolvendo o Gabigol. O Pedro Henrique Torre está de volta ao Sport Center e conta pra gente a repercussão aí na Gávea, Pedro. Tudo bem, Bruno? Grande abraço para você, abraço também para o Marra, para o Dom, que todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. É como a gente falava na primeira hora, né? Você até dizia que o Flamengo estava muito calmo, muito tranquilo nesse início de 2024, mas não tem maré mansa no Flamengo, não. Ontem esse terremoto com a suspensão do Gabigol por 2 anos, uma pena retroativa, que começa na data da coleta, naquele exame surpresa antidoping, 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Portanto, ele tem mais 1 ano, basicamente, a cumprir, até abril de 2025. Então, o Gabigol fica no aguardo aí de um efeito suspensivo no CAS, é o que a sua defesa vai tentar, e depois também um recurso para que ele possa ser absolvido. O Flamengo, nesse momento, apoia o jogador, como deixou claro na nota oficial. Ele não pode treinar sequer nas dependências do clube. Então, o Gabigol fica numa situação mais complicada e no aguardo aí para ver o que pode ser feito na sua defesa. O que teria atrapalhado os fiscais durante o protocolo do exame antidoping surpresa em 8 de abril de 2023, ano passado, no Ninho do Urubu, foi denunciado em dezembro e o julgamento em 2 partes. Semana passada e ontem foi finalizado, foi virtual e aí foi decretada aí essa suspensão de 2 anos. Então o Flamengo busca agora possibilidades aí de ajudar o jogador. Por enquanto, o contrato mantido, o Flamengo, até pela Lei Pelé, no artigo 28, tem a possibilidade de suspender esse contrato, aí suspende os vencimentos do jogador também, mas a palavra final é sempre aqui no Flamengo do presidente Rodolfo Landim. Por enquanto o contrato está mantido, vale a vigência desse contrato até o fim de 2024, ou seja, a punição vai além do contrato do Gabigol, mas o Flamengo busca dar apoio ao jogador, um entendimento, porque compreende que ele não teve nenhuma fraude nesse exame. O Gabigol fez até o exame, depois de todo o mau comportamento, segundo os fiscais. Não foi considerado positivo em momento algum, deu negativo. O Flamengo entende que o Gabigol não cometeu fraude nenhuma, foi uma questão de mau comportamento. A punição dentro do Ninho do Urubu é vista como exagerada, Bruno. É algo para a gente seguir discutindo, e já já o Pedro Ivo Almeida vai estar aqui no Sport Center também para explicar qual será a linha de defesa do Flamengo, então, na Suíça. A gente vai voltar a conversar com o André Linares, porque o André Linares lá na Espanha, a gente conversava antes, não é, Linares, sobre todos os casos, sobre como também a Espanha tem uma cultura poliesportiva e por isso esses temas são discutidos com mais frequência por aí, e também como o CAS deve receber esse caso, tratar e julgar. Não vai ser fácil defender o Gabigol diante desse resultado inicial aqui, hein, Linares? Bruno, a Corte Arbitral do Esporte está como a última instância, a máxima instância desportiva para esses temas, desde 84, né, quando o órgão foi criado, desde discussões relativas a contrato, por exemplo, de jogadores com clubes, como também situações como essa dessa punição por doping envolvendo o Gabigol. São mais de 300 especialistas, né, da área esportiva, jurídica, e que vão ser definidos aí 3 juízes para estarem à frente disso. O Flamengo, como já disse, né, vai justamente apresentar esse recurso, pode tentar, claro, um efeito suspensivo para que o Gabriel Barbosa não tenha que cumprir essa punição até ser julgado o recurso, até porque vai um tempo nisso, são alguns meses entre o Flamengo conseguir apresentar o recurso e principalmente ser definido esse momento de fato de um julgamento, para saber qual que vai ser a situação, porque aí entram 3 momentos ou 3 situações em relação ao que vai definir o CAS, que pode ser, claro, absolver, entender que não tem sentido essa suspensão de 2 anos, manter o período, ou seja, até abril de 2025, ou até mesmo aumentar, né? Ele pegou um gancho de 2 anos, poderiam ser até 4, né? Partindo de abril do ano passado, quando foi definido. Para isso também o Tribunal de Justiça Desportiva
antidopagem também precisaria entrar com esse recurso para aí, no caso, ainda ter, digamos, esse risco de que o Gabriel tivesse que cumprir uma suspensão ainda maior, mas são alguns meses até que possa ser julgado efetivamente esse recurso. Por isso, para o Flamengo também, sem dúvida nenhuma, para o Gabriel seria importante conseguir de alguma forma o efeito suspensivo até esse segundo julgamento, Bruno. Não vai ser simples, né? E a gente está com o Pedro Ivo Almeida aqui também para contar qual será a linha, então, de defesa do Flamengo. A gente tem o que o Linares e que o Pedro destacavam agora na tela, tá? Exatamente os motivos para essa punição. Foi o fato do Gabigol ter dificultado ou não ter cumprido todos os protocolos em um exame antidoping em abril do ano passado. Então ele atrasou o processo, ele desrespeitou a equipe, ele se irritou com a presença de um fiscal no momento ali da coleta e entregou o pote da urina aberto. E agora, como o Linares contava, ele vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Obrigado, viu, Linares? Pedro Ivo Almeida, vamos lá, hein? O Flamengo tem um problemão e tem aí uma grande questão para tentar resolver na Suíça. Qual vai ser o caminho, hein, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Um abraço a você, boa tarde, Almarra, ao Dom, que é quem nos assiste aqui. É um problemaço, né? Um problemaço porque é uma punição que ela extrapola o tempo de contrato do Gabriel. O Gabriel tem contrato até final desse ano e a punição, neste momento, ela vai até abril do ano que vem. Então o Gabriel não atuaria mais pelo Flamengo, até para complementar, nesse quadro, o Flamengo entende que somente um efeito suspensivo agora poderia salvar esse contrato do Gabriel, porque não sendo aceito esse efeito suspensivo, as pessoas que trabalham na defesa, as pessoas que trabalham com recursos no CAS, elas nos recordam, conversando, que isso não é um julgamento de recurso que você pauta de um mês para outro. Não é que você entra com recurso semana que vem, em maio, em junho está pautado, é algo em torno de 7, 8 meses, já bateria ele fim da temporada. Então, ou o Flamengo consegue esse efeito suspensivo, a defesa do Gabriel consegue esse efeito suspensivo, então a gente pode estar vendo aí as últimas páginas dessa história, eu teria que renegociar, pensar um contrato. Agora, sobre a defesa em si, Bruno, naquela lista ali que a gente mostrava na tela do que foi o caso, ontem o companheiro Caio Ribeiro, no final do dia na programação do Sport TV, ele trazia a informação de que o Gabriel já contestava, né, a ação inicial lá atrás de que a autoridade, membros, os oficiais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem teriam chegado ao CT, ele ainda não estaria lá e quando chegou não se apresentou. Não, quando ele chega para treinar não tem ninguém. Essa vai ser a linha de defesa do Flamengo e o Gabigol está contestando. Já foi no julgamento de ontem. Já foi, no julgamento de ontem ele já apresentou um vídeo do circuito interno do Ninho do Urubu, mostrando que quando os oficiais da ABCD chegam, o Gabriel já está lá. É a informação até que o Caio traz. Então o Gabriel estava treinando, os oficiais se apresentam e por orientação do departamento médico, o Gabriel continua a sua atividade porque não teria problema fazer a coleta depois. Aí é que começa a nascer o problema, a nascer o desconforto da equipe com o Gabriel, é o pós-treino, é o momento da coleta. O Flamengo em nenhum momento, quando você conversa com as pessoas do clube, o Flamengo em nenhum momento ele discorda, ele confronta, ou ele diminui a tese de que o Gabriel não teve o melhor dos comportamentos na abordagem com os oficiais. Entende que o Gabriel, do trato do dia a dia, tem alguns momentos que não necessariamente respeita todos os protocolos, ele faz aqui, faz agora, é importante, é outro debate que a gente pode ter sobre comando, controle, perfil de jogador, só que o Flamengo confronta a tese de que ele não fez o que deveria ser feito. Ele pode ter demorado, não respondeu, não tratou bem, falou alguma coisa, mas que tudo foi feito. E a partir disso, o Flamengo se apoia muito. Por que a gente fala que tem que esperar o acórdão? O acórdão é a publicação do que foi o julgamento de ontem. O Flamengo se apoia muito em falas do julgamento de ontem, especialmente de 2 oficiais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Um dos oficiais fala que foi possível, apesar das restrições que o Gabriel queria impor, observar a urina saindo da uretra do Gabriel e ele checar que não houve nada. Não houve adição de água, não houve adição de qualquer produto que poderia diluir ali e contaminar. Então, não de fato, era a urina dele. Não houve uma contaminação técnica. E um outro oficial, ele se contradiz durante o depoimento. Primeiro ele fala, não, o Gabriel não estava lá. Depois ele fala, não, disseram que ele estava na fisioterapia. Então, essa contradição dentro do depoimento, inclusive, pautou a discussão de um julgamento que termina 5-4. Sim. Então, essas falas dos oficiais no acórdão serão levadas pela defesa do Flamengo, pela defesa do Gabriel, ao CAS para confrontar. Tudo bem, há uma questão de mau comportamento, mas também na visão da defesa do Flamengo não há uma jurisprudência de manutenção no CAS de punição por mau comportamento. A jurisprudência que há é contaminação, tentativa de manipular a urina, tentativa de colocar algo para dissolver algum produto que nunca foi observado
uma punição por algo subjetivo, ele falou isso, ele não quis aquilo. Então o Flamengo quer levar esses depoimentos do acórdão para o CAS para tentar um efeito suspensivo. O que é o efeito doping suspensivo? ele não tem. Exato. O que é o efeito suspensivo? Para a discussão, deixa o Gabriel atuar, enquanto o mérito, o recurso, ele não é julgado tá. lá na frente. O Flamengo quer levar essas contradições e esses depoimentos, publicados em acordo, como eu falei aqui, para buscar esse efeito suspensivo, que seria a última cartada de não deixar com que o Gabriel não atue mais pelo Flamengo. Porque, de fato, Boa tarde, abençoadas e abençoados! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já cola esse dedão no like, se inscreva no canal, compartilhe em todas as plataformas esse conteúdo top. E também me diz de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo, para me responder geral. E vejam essa, zagueiro Fabrício Bruno está disposto a se mudar para a Europa no meio do ano. Galera, depois de grande atuação contra a Inglaterra, o zagueiro brasileiro recebe sondagem do velho continente. A destacada da atuação de Fabrício Bruno no amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra não passou despercebida apenas no Brasil. Vários jornais ingleses rasgaram elogios ao zagueiro de 28 anos do Flamengo, nação. E assim, segundo informações do jornalista Fabrício Romano, que sabe tudo de mercadão da bola, Fabrício Bruno está aberto a uma mudança para a Europa durante no meio do ano. Nação, o que está acontecendo? Nenhum clube ainda da Inglaterra ou da Europa, ou qualquer lugar que seja, veio aqui e formalizou uma proposta para o Flamengo pelo Fabrício Bruno. E vocês podem ter certeza que o zagueiro não vai sair barato do Flamengo. Essa que é a verdade. O Flamengo vai dificultar, até porque o Fabrício Bruno é titular da equipe rubro-negra. E assim, perdeu esse baita jogador no meio do ano, o Flamengo vai querer muito dinheiro para negociar o Fabrício Bruno para qualquer time do mundo. Eu quero saber de vocês, dependendo do valor, vocês aceitariam vender o Fabrício Bruno para a Europa? Sim ou não? Já comentem aqui abaixo. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.